Olá, eu me chamo Antônia, sou acadêmica de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, campus Coelho Neto, e hoje eu irei falar para vocês um pouco sobre genética. O que é a genética? Genética é a área da ciência que estuda a hereditariedade. E a hereditariedade são os processos biológicos de transmissão das características de uma pessoa a outra ao longo das gerações. Essas características hereditárias são aquelas que herdamos dos nossos pais, tais como a cor dos olhos, a estatura, a cor da pele, a cor dos cabelos, entre outras características. Você sabe quem realizou os primeiros estudos sobre a hereditariedade? Não? Vamos saber agora. Os primeiros estudos sobre hereditariedade foram feitos com base nos estudos descritos por um monge chamado Gregor Johann Mendel. Mas quem foi Mendel? Vamos conhecer agora um pouco sobre a história de Mendel. Mendel foi um monge agostiniano bastante conhecido por seus trabalhos envolvendo ervilhas. Reconhecido atualmente como fundador da genética, Mendel conseguiu mostrar como as características eram transmitidas dos pais para os filhos em um momento em que não se tinha conhecimento sobre a divisão celular e tampouco sobre a estrutura do DNA. Mendel nasceu em 20 de julho de 1822, na Morávia, que até então era parte do Império Austro-Húngaro e mais tarde foi incorporada à República Tcheca. Filho de um casal de agricultores, Mendel não teve uma vida de grandes luxos e contava com poucos recursos para investir em sua educação. Vários trabalhos foram realizados por Mendel, porém o mais importante deles e que garantiu seu reconhecimento como pesquisador foi o estudo feito com ervilhas. Os resultados dele foram apresentados em 2 sessões na Sociedade de História Natural de Brum em 1865 e publicados em 1866 nos seus anais. Apesar de ser um trabalho amplamente conhecido nos dias atuais, seu reconhecimento só ocorreu após 35 anos de sua publicação, quando pesquisadores independentemente redescobriram o estudo ao procurarem bibliografias para apoiar suas próprias ideias sobre hereditariedade. Mendel chegou a enviar o seu trabalho para muitos de seus colegas, porém não recebeu nenhuma atenção. Ele faleceu no dia 6 de janeiro de 1884, antes de ter o seu devido reconhecimento. Mas por que ervilhas? Mendel escolheu trabalhar com as ervilhas porque são plantas de fácil cultivo, apresentam um ciclo de vida curto, possibilitando a observação de várias gerações, produzem grandes números de sementes, podem se reproduzir por autofecundação. Cada flor possui estruturas masculinas e femininas, garantindo linhagens puras para os cruzamentos. E tem características fáceis de serem observadas e comparadas, como a cor da flor, a cor da semente, as vagens lisas, vagens rugosas e etc. Quais foram os resultados dos experimentos de Mendel? Mendel começou a estudar as características das plantas e fazer cruzamentos isolados. Por exemplo, quando ele cruzava uma planta com flores roxas com outra planta de flores roxas, nasciam apenas plantas com flores roxas. Outro exemplo é que quando ele cruzava a planta de semente verde com outra planta também de semente verde, nasciam apenas plantas com sementes verdes. Ele conseguia estas linhagens puras fazendo a autofecundação da planta, sendo a linhagem pura um conjunto de indivíduos que apresentam as mesmas características observadas nos progenitores.
Mendel passou a estudar outras características além da cor das flores. Ele cruzou ervilhas de sementes amarelas com ervilhas de semente de linhagens verdes puras e observou somente descendentes com ervilhas de sementes amarelas. Ele chamou o amarelo de dominante e o verde ele chamou de recessivo. A primeira geração foi chamada de geração parental e a geração de descendentes foi chamada de geração F1. Depois, Mendel fez o cruzamento da geração F1 e dessa vez nasceram indivíduos de sementes tanto verdes quanto amarelas. Mendel concluiu que a cor das sementes era determinada por um par de fatores hereditários, mais tarde chamados alelos. Os alelos são variações de um mesmo gene. O gene é a unidade funcional da hereditariedade, onde estão presentes os ácidos nucleicos, portadores de informações genéticas que proporcionam a diversidade entre os indivíduos. Na formação dos gametas, masculinos e femininos, cada gameta carrega um alelo que se reúne para formar um novo ser, cada um contribuindo com fatores hereditários. Como na geração F1 não apareceram sementes verdes, Mendel concluiu que o amarelo era dominante e o verde era recessivo, porém todos apresentavam os dois fatores, dominante e recessivo. O alelo dominante, representado pela letra V maiúscula, é o alelo que se expressa, e o alelo recessivo, representado pela letra V minúscula, é a característica que só se expressa na ausência do dominante. Podemos observar o cruzamento no quadro de Punnett, que é uma espécie de diagrama que permite determinar as frequências esperadas de um genótipo para um cruzamento. Ao cruzar sementes amarelas de linhagem puras com sementes verdes também de linhagem pura, Mendel pôde observar que obteve 100% de sementes amarelas, contendo ambos os alelos, dominantes e recessivos, porém se expressando apenas o alelo dominante, sendo chamada esta geração F1. Ao cruzar a geração F1, Mendel obteve tanto sementes verdes quanto sementes amarelas. Vejamos o quadro de Punnett novamente. Ao realizar os cruzamentos, observamos que 75% das sementes foram sementes com o alelo dominante, amarelo, e 25% apresentaram somente o alelo recessivo para sementes verdes. Apesar do surgimento de muitas dúvidas a respeito da transmissão das características de uma geração para outra e de não ter tido muito reconhecimento, na época, os estudos de Mendel foram um ponto inicial para estudar e entender as bases da hereditariedade nos seres vivos. Essas são as referências. Obrigada pela atenção e até a próxima.